Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de Além da Literatura, com o primeiro vídeo sobre ecologia, né? Ecologia, cuidados com o meio ambiente. Então nós vamos falar de uma dica de leitura do nosso amigo aqui, inscrito leitor Robson Urchel. Mandou aqui. Terra Viva, Stephen Harding. Certo? Então, primeiro vídeo, vou fazer uns dois, né? Porque o assunto é vasto e tal. E algumas dicas de leitura no final. Então ele, vamos ler sobre Terra Viva, né? Interessante que eu gosto muito de ecologia, assim, não sou da área, né, de ecologia. Mas fui despertado pelo interesse porque a literatura beat, né? Principalmente o Gary Snyder, trabalha muito essa questão de ecologia, né? E é uma coisa que os beat, a geração beat, né? Beat Generation, fala desde os anos 40 na poesia, né? Então, essa preocupação do Gary Snyder, que é um budista zen, né? Um ser assim, super espiritualizado e tal. E tem essa muita preocupação com a ecologia, com o bem-estar do planeta, meio ambiente, né? O respeito à natureza. A própria poesia do Robert Piva, né? A fase mais xamânica, em que ele identifica esse lado espiritual, né? Forte nos povos originários, ao respeito pela terra, né? O Ailton Krenak faz vários livros sobre essa questão de a proteção ao meio ambiente, a questão de como o capitalismo ocidental, né, a cultura ocidental, a civilização ocidental vê a natureza como uma forma de exploração. Veja os filmes como o Avatar, né, tá aí assim, o Avatar 2, né, Avatar 2. O Avatar mostra muito isso, né, a questão da exploração, os povos originais tentando defender o planeta como um imenso ser vivo, né. Então tudo isso é um pouco de Gaia, né. Agora Gaia, quem é Gaia, né? Tem esse outro livro aqui, Lovelock, né? Gaia, Alerta Final. Então, quem que é Lovelock, quem que é Gaia? Vamos por parte, né? Então, é importante que esse livro fala disso, né? Terra Viva e tal. Vamos analisar isso aí. Gaia é uma imagem, é uma figura mitológica, uma deusa, né? Ougeia, né? Gaia, Ougeia. Uma figura mitológica da Grécia Antiga, que ela representaria a Terra Viva, a Terra, né, a preta Terra. Então é daquela fase, a gente já analisou em religião, aquelas fases das mitologias, né? Então você tinha fases assim, em que tinha a deusa, a grande deusa, pode ser essa Gaia, a deusa e um deus fazem o mundo juntos, né? Depois tem a fase do deus que faz o mundo a partir da deusa, do corpo da deusa. Na mitologia suméria e grega você tem um pouco disso, né? O céu fecunda a terra, né? Então essa ideia do Deus e o corpo da deusa. E aí nós estamos agora na quarta fase, que é o Deus faz tudo sozinho, né? O Deus judaico-cristão faz tudo sozinho. Então, né, esse é um resumo básico das religiões, do aspecto do gênero das religiões. Então você tinha a deusa, depois você tem a deusa e o Deus, depois você tem um Deus que faz a partir do corpo da deusa, ele desmembra a deusa e faz o mundo a partir dela. Tipo no mito lá do Marduk e Tiamat, né? Tiamat também, que é a ideia, né, que está lá no Enuma Elish, está no Gilgamesh, né, que é a mitologia suméria. Então, na mitologia grega você tem a Gaia, que é o planeta Terra, você tem o Deus que fecunda, né, o Deus do céu que fecunda a Terra. Muito bem, a ideia do Lovelock, James Lovelock, que é um cientista na NASA, né, que pesquisa a vida em outros planetas, etc. Ele analisou, olha, mas aqui, o que eu falo, né, o que eu uso para dizer que um planeta é vivo, né? Se eu vou analisar, Marte é vivo, Júpiter é vivo, né? Ou seja, o que nesses planetas tem que ter para que esses planetas sejam vivos, né? Então, o que seria um planeta vivo? Né? Ou seja, um organismo, ou seja, um planeta enquanto um organismo, um organismo vivo que se autorregula, né? Aqui entra aqui o Thomas Harding entra questões mais não só filosóficas, que seria o que eu vou comentar aqui, mas questões de física mesmo, né? Analisando o que seria mesmo, né? O meio ambiente, as cadeias alimentares, né? O nível de oxigênio, dos gases no ar, né? Se você aumentar o aquecimento da atmosfera, que tem essa questão do aquecimento global, que tem gente que fala, não tem aquecimento global, tem aquecimento global. Bem, há um certo aquecimento, né? Ou seja, a Terra passou por um período de glaciação, que era glacial, voltou a aquecer, agora está aquecendo mais pela poluição, mas o que mais tem acontecido é um desequilíbrio ecológico, um desequilíbrio da temperatura. Então, locais que antes tinham certa temperatura estão ficando muito quentes, lugares que eram muito frios estão ficando mais frios, né? Então, porque da ideia que tudo vai aquecer, não, mas tem lugares que estão ficando mais frios, né?
Então eu imagino, eu sou da área, mas estou analisando os livros, né, claro, que o que há mesmo é um desequilíbrio global, né, um desequilíbrio mais do que o aquecimento, que é da idade de aquecimento global, que tudo vai ficar quente. Mas e se umas áreas ficarem quentes e outras ficarem frias? Né? Então você pode ver as geadas, né, que estão acontecendo em certos lugares. Nós vamos analisar com calma esses livros, né? Sim, nenhum vídeo é impossível, né? Estou dando a ideia de que a ecologia é importante no sentido de preservação do meio ambiente. Ou seja, se nós estamos num planeta, né? Vamos dizer que esse é o único planeta habitado do universo? Acho que não, né? Mas estamos nesse planeta, não há outro planeta para onde a gente possa ir, a menos que vocês queiram colonizar a Lua ou Marte, né? Mas já que o planeta é um ser vivo e estamos dentro dele, aprender a respeitar o planeta, né? Então, basicamente, que essa é a ideia. E essa é a poesia que você vê no Gary Snyder, a poesia que você vê do Roberto Piva, né? Já que esse é um canal de literatura, né? Então, vamos falar de poesia. Então, eu acho interessantíssimo analisar capítulo a capítulo, vamos fazer isso em outros vídeos, e ele mostra mesmo a questão aqui bem física, né? A questão biológica mesmo. Estão lembrando das aulas de biologia, né? No 2º grau, essa questão das cadeias alimentares, os micróbios, as algas, né? E como o planeta está resistindo à poluição, né, a poluição terrível que acontece hoje em dia, poluição do céu, da água, da terra, né, dos lixões, né. Então mostra que é por essa preocupação justamente com o bem-estar do planeta é que vem o alerta final do James Lovelock. Ele lançou lá, né, essa hipótese Gaia, que fez maior sucesso nos anos 2000, e tratando o planeta como um ser vivo. Aí ele está falando assim, olha, vocês estão afetando o ser vivo, né, de forma que está aumentando realmente o desequilíbrio, né, aquecimento de certas áreas, resfriamento de outras áreas, aquecimento das calotas polares, derretimento, aumento do nível do mar. Olha para você ver a questão. O planeta ele funciona todo assim como uma homeostase, ou seja, os seres vivos se adaptando ao ambiente. E o planeta todo se autorregularia. Então, se você tira uma espécie, você requebra uma cadeia alimentar, né? Se você causa extinção de espécies, você quebra. É claro que a Terra já teve mais de 5 extinções, né? O dilúvio foi uma dessas extinções também. Então, ele vai analisando essas mudanças climáticas, né? Ou seja, o pessoal acha que não, mas principalmente quem está lucrando, né? Os madeireiros, os ruralistas, o pessoal, grandes indústrias, né? Então não querem reduzir a emissão de carbono, porque interessa para eles manterem, aí eles negam, né? Então, ou seja, tem toda uma direita radical que nega. Então, como a direita radical nega o aquecimento global, ficou no papel da esquerda, né? A esquerda assumiu esse papel de defender as questões ambientais, né? Então, a gente pode ver que essas questões ambientais agora foram assumidas por vários governos que são de esquerda, né? Ou seja, mas na verdade tinha que ser preocupação global, né? Não é para ser preocupação de esquerda, nem de direita, é todo mundo preocupado. A gente, olha, o planeta nós estamos esse aqui, é um só. Certo? E ele está sendo destruído gradativamente, né? A culpa do capitalismo? Sim, porque o capitalismo vê o planeta como uma forma de exploração. Então a mineral está ali, vou explorar, a água está ali, vou explorar, né? Eu vou comprar, vou vender, vou lucrar. Então e os povos originários, né? Vou voltando aqui ao Ailton Krenak, por exemplo, nos livros dele mostra que os povos originários veem a natureza como seres vivos, como seres espirituais, e os índios tentam viver em harmonia com a natureza, né? Não que eles não façam suas queimadas, suas explorações, mas é tudo controlado, né? Subsistência. Faz uma pescaria, mas não vai lá com um arrastão levando tudo, né? A pescaria, tanto é que se eles destruírem o meio ambiente que eles vão ter que migrar. Então, nesse ponto, os índios eram nômades, né? Quando eles viam que estava acabando certos recursos naquela área, né? Peixe, plantação, eles iam para outra área, outra caça, outra plantação. Então, esses povos originários eram nômades, porque se eles ficassem devastando, eles acabariam com a região aí, né? Então eles vão até um certo nível de subsistência e eles não usam a coisa, não montam indústria, né? Não fazem pesca predatória, né? Então, ou seja, não tem como comparar, né? Não tem como comparar a civilização ocidental altamente predatória, exploratória, que vive de explorar, de criar mais e mais riqueza, né? E consumo, como nós vamos ver aqui, e consumo. Então, esse livro é super indicado para analisar, ou seja, a partir da hipótese Gaia ele vem fazendo alerta, né? Ou seja, esse aquecimento global é real, né? O aquecimento global é real. O que as pessoas querem dizer com apelo é salvar o planeta como conhecemos. E isso agora é impossível, porque o planeta já tem mais de 200 anos sofrendo essa agressão constante, e o que pode ser feito é reduzir, né?
a redução de emissão para reduzir esse acréscimo de temperatura. Agora, o processo é irreversível, né? Depois de 200 anos jogando gases tóxicos na atmosfera, o processo é irreversível. Mas agora ele pode ser contido no sentido de reduzir, né? Ou seja, vamos parar somos a elite inteligente entre a vida animal da Terra e quaisquer que sejam nossos erros, Gaia precisa de nós. Essa declaração pode parecer estranha depois de tudo que eu disse sobre o modo como os seres humanos do século XX tornaram-se quase um organismo patológico planetário. Mas Gaia levou 3,5 bilhões de anos para desenvolver um animal capaz de pensar e comunicar os próprios pensamentos. Se formos extintos, ela terá poucas chances de desenvolver outro. Aprofundarei este pensamento mais adiante. Quando sou advertido de que meu pessimismo desestimula aqueles que melhorariam sua pegada de carbono ou fariam bons trabalhos com plantar árvores, lamento que eu considere que tais tentativas são, na melhor das hipóteses, bobagem romântica, ou na pior, hipocrisia. Né? Ou seja, então o negócio tem que ser feito de forma global. Né? Não adianta fazer pequenas açõezinhas aí e tal, porque o problema é global, as mudanças são globais, e o que pode ser feito é reduzir o dano. É uma questão de redução de dano, nem é mais de reversão. Vamos fazer uma redução de dano, né? Então, pode ser um pessimismo, porque ele está falando isso há mais de 20 anos, né? Ele está falando isso há mais de 20 anos, essa hipótese há mais de 20 anos, todo mundo está falando disso, né? E aí, claro que tem o pessoal que tem uma pegada mais neopagã de achar que vamos idolatrar a natureza, né? Em vez de adorar ao Criador, vamos adorar a natureza, né? Então vamos voltar a fazer rituais xamânicos na natureza. Né? Ou seja, isso já na religião, mas dos povos originários. Né? Eu acho que isso seja a solução de começar agora a aderir ao paganismo, porque o cristianismo destruiu a terra. Né? Então, essa questão, eu vejo vários grupos de Wicca, né? De um paganismo moderno, né? O paganismo. Né? E aí ele vai falando aqui das regiões que ficaram desertas, regiões que estão sofrendo derretimento dos polos, né? Das massas polares, mudança na vegetação, espécies estão sendo extintas, né? Então, vou voltar a esse assunto em outro vídeo, claro que vou falar tudo em 15 minutos, né? Então fica a dica de Além da Literatura, dicas de leitura, vou falar depois de mais desse livro, História das Coisas, que é a questão de o que fazer com lixo, né? Nós consumimos, nós produzimos plástico, isopor e tal, o que faz com esse lixo? Né? Onde é que vamos enfiar? Vamos mandar para a Lua o lixo? Vamos incinerar lá em Mercúrio? Né? A natureza do lixo, o que acontece com o que consumimos. Então, para reduzir o lixo, tem que reduzir o consumo. Só que, como é que vai parar o consumo, né? Como é que vai parar o consumo? Nós somos uma sociedade de consumistas compulsivos, compramos e compramos e compramos, adoramos comprar, né? Estamos com tédio, vamos comprar, vamos para as compras para reduzir a melancolia, né? E aí ela vai dando dicas aqui. Vamos voltar a esse livro em breve, nessa série, acho que fazer uns 3 vídeos de ecologia. Outra dica aqui de leitura é mais infantil juvenil, mas interessante para introduzir o assunto, né? Manual Defensor do Planeta, né? É o do José Alegria e Rodrigo Medeiros, João Alegria e Rodrigo Medeiros, ilustrações de Eduardo Arruda, Estevão Vieira, Tiago Lacerda, e é o menino que vai aprendendo sobre a natureza, né? O Manual Defensor do Planeta seria esse: como viver com a natureza. Proteja e respeite tudo que é diferente. Economize energia, coma coisas saudáveis, lixo sempre na lixeira. Né? Reutilizar é bom, não leve sacolas de plástico para casa, economize papel, seja amigo dos animais, plante, seja amigo dos insetos e outros bichos. Ouça as histórias da vovó, faça a sua parte e dê o seu recado, seja da paz. Né? Então fica aí a dica: cuidar do planeta. Então ensinar a cuidar do meio ambiente, né? Redução de lixo, né? Redução de consumo, separar o lixo orgânico do que não é, né? Do que não é orgânico, separar o lixo de plástico, né? Tem que ensinar as crianças aqueles lixos seletivos, né? Plástico, madeira, papel, orgânicos, o que pode ser reutilizado, reciclado, né? Inclusive várias cidades têm um sistema de reciclagem, né? Pessoas que trabalham fazendo reciclagem, né? Então ficam essas dicas, né? Esses livros são ambos de 2010, ambos são de 2010, né? Annie Leonard falando a questão de como as coisas são feitas, né? The Story of Stuff, a história das coisas. Tem na internet um vídeo, né? Que vai mostrando
de onde vêm as coisas e como elas viram lixo e o que fazer com o lixo. E aqui, né, esses dois livros, então, vou voltar a eles depois, Terra Viva, Gaia Alerta Final, e leiam, claro, a poesia do Gary Snyder, poeta estadunidense, e a poesia do Robert Piva, poeta surrealista brasileiro, que fala muito dessa questão de viver com a natureza, né? Como é que o ser humano lida com a natureza. E aguardem mais essa série, além da literatura, com o tema da religião. Também vamos falar da religião, vamos falar do Zen budismo, vamos falar do Mahesh Siddhartha, né? E depois, dica de leitura será os Dharma Bums, ou os Vagabundos Iluminados, do Jack Kerouac, outro poeta, outro escritor da geração Beat. Ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.